Olá pessoal, meu nome é Gilberto e dando continuidade às nossas aulas de matemática no canal Password, agora veremos função do primeiro grau, função afim ou linear. Funções do primeiro grau são compostas por equações do primeiro grau, sendo constantes, podendo ser crescentes, decrescentes ou lineares. No nosso caso, a função afim vai ser dada pela fórmula f de x é igual a x mais b, lembrando que a é sempre diferente de zero. A é o valor que está ligado a uma variável, ou seja, o fator que modifica é b, e o valor fixo da função. Lembrando que a função identidade é a função afim determinada por f, r é igual a r, definida por f de x é igual a x, a invertido x e r. Lembrando sempre que o valor de a sempre vai ser diferente de zero e o valor de b sempre vai ser igual a zero. Agora veremos os elementos da função afim. Começando pelo zero da função afim. Chamamos de zero da função afim o valor de x quando o gráfico atinge o eixo das abscissas, ou seja, quando f de x é igual a zero. A função crescente é aquela na qual o valor de y aumenta à medida que o valor de x também é elevado, ou seja, a vai ser maior que zero. Agora, a função será decrescente para a função ser decrescente, a função decrescente é aquela na qual o valor de y diminui à medida que o valor de x aumenta. Ou seja, a vai ser sempre menor que zero. Já o nosso coeficiente linear é o coeficiente linear valor de b, determina o valor da ordenada y, que é tocada pela função, ou seja, o valor de y quando x é igual a zero. Já o coeficiente angular é o coeficiente do valor de a de uma função afim, determinada o seu nível de inclinação, quando maior seu valor, maior a inclinação. Lembrando que o valor positivo sempre será crescente e o valor negativo sempre será o decrescente. Agora, vamos para tabelas e gráficos. Todas as funções possuem suas representações gráficas, ou seja, elas possuem e podem ser expressas no plano cartesiano de modo que y seja igual a f de x, que seja igual a a vezes x mais b. Então, temos um exemplo aqui, que é f de x é igual a 2x mais 1. Então, f0 é igual a 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. E f1 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, nós obtemos essa tabela aqui, que o valor de x é 0 e 1, e o valor de y, que é igual a f de x, é 1 e 3. Então, marcando dois pontos no plano e traçando uma linha, obtemos o gráfico dessa forma. E obtemos um gráfico crescente. Agora nós vamos fazer uma questão de esboçar o gráfico da função afim. Nessa questão nós vamos fazer um gráfico definido por essa função afim, que é essa lei de formação f de x é igual a 2x menos 1. E a questão quer que a gente faça em plano cartesiano. E nós podemos fazer isso de duas maneiras. Primeiro, pela atribuição de pontos. Nós iremos determinar alguns pontos no plano cartesiano e nós traçaremos um gráfico a partir deles. Para isso, montaremos uma tabela com x e y, onde eu irei atribuir valores para x, que é a minha variável independente, e vendo qual é o valor de y que se associa a essa variável. Então, nós começamos escolhendo os valores aleatórios para x, como no caso, menos menos 2, menos 1. Eu posso também escolher o 0, posso escolher um 1 e posso escolher um 2 positivo.
E agora nós iremos calcular os nossos respectivos imagens. Daí escrevemos f de 2 é para calcular o f de menos 2 é como a nossa lei de formação, que vai ser f de x igual a 2x menos 1, basta que no lugar do x eu substitua por cada um desses valores, no caso o menos 2. E com o menos 1 é igual a menos 3. Daí o valor de 2, de menos 2, a gente já encontrou que é 4. E o valor de menos 1 é menos 3. E o meu f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1. Então, o meu equivalente de x é 1. E agora que nós determinamos esses 5 pontos, nós sabemos que o gráfico da função é uma reta. E nós precisamos de apenas 2 pontos, para que ela ficasse bem determinada. Pode parecer exagero, mas eu apenas coloquei aqui esse número maior de pontos para que tivéssemos mais segurança. E agora, para trocar o meu eixo x, ele vale 1 sobre 2. E no segundo ponto é menos 1. Nós já temos o nosso coeficiente linear. Daí, a partir desses dois últimos pontos, nós passaríamos a mesma reta. Daí, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Daí fica x' é igual a 1 sobre 2. Essa é a raiz da minha fração e agora nós temos essas duas informações. A raiz mais o coeficiente linear, que é o suficiente para que eu tivesse determinado. Mas não sei por que esses gatos ficam brigando agora essa hora da noite. Agora, para melhor fixação dos conteúdos, nós faremos algumas questões. Começando pela questão 176 do Enem de 2017, em um mês, uma loja de eletrônicos começou a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo t é... Nessa questão, analisando meu gráfico, ela é uma linha reta. Então, logo, a minha função afim, daí ela terá de ter este formato. Y igual a A vezes B mais B, ou f de x igual a A vezes B mais B. Então, dependendo do meu problema, você vai utilizar algumas letras. Então, nós desenhamos um gráfico e se esse gráfico estiver interceptando, a verdade é que todo o gráfico vai interceptar, mas se estiver aparecendo os meus valores, é maravilhoso. Por quê? Por causa do ponto no meu eixo y, é justamente o coeficiente do ponto B. O nosso segundo ponto é o nosso zero da função. Tá bom. Tá. Esse nosso zero da função vai me ajudar bastante, porque ele, na nossa equação, x, que é igual a menos b sobre a
Daí o valor de b eu já sei, e é o que vem no meu eixo y, porque eu posso escrever isso de outra forma, que o coeficiente a é igual a menos b sobre x. Se eu fizer isso, eu descubro tanto quanto é coeficiente a quanto o coeficiente b. No ponto S do coeficiente, b será o nosso zero da função. E através disso eu consigo descobrir o coeficiente de a. E a nossa função de t e l é lt é igual a at mais b menos 1000. E é. Só que o valor de b é menos 1000. Então, para descobrir o coeficiente a como essa fórmula, a menos b sobre x, só que, como nessa fórmula, a é igual a menos b sobre x, só que o x é o zero da função. Daí o meu a vai ser igual a 1, vai ser igual a 1 menos 1000 dividido pelo zero da função. Se daí que é s, que é 5, daí que é s, isso tudo é igual a 200, que é 5. Isso tudo é igual a 200. Morre. Então, L de t vai ser igual a 200 t menos o valor de b, que é 1000. Toda vez que tivermos o ponto de interseção no eixo y e no ponto x, fica muito fácil de descobrir a função. No caso, a nossa resposta será letra D. Agora resolveremos a questão da UERJ de 2002, a prova de matemática. Com medidas feitas sempre ao meio-dia, notaram que a sombra, com o passar dos dias, aumentava de tamanho. Depois de chegar a um comprimento máximo, ela recuava até perto da vareta. As sombras mais longas coincidiam com os dias frios e as mais curtas com os dias quentes. Um estudante fez uma experiência semelhante à descrita no texto, utilizando uma vareta OA de 2 metros de comprimento no início do inverno, pediu o comprimento da sombra OB e, contando 8 metros, utilizou para representar sua experiência um sistema de coordenadas cartesianas na qual o eixo das ordenadas y e o eixo das abscissas x continham respectivamente os segmentos da reta que representavam a vareta e a sombra que ela determinava no chão. Esse estudante pôde assim escrever a seguinte equação da reta que contém o segmento AB. Nessa questão, os 2 metros representam o valor do tamanho da minha vareta e os 8 metros o valor do meu eixo de x. E o meu estudante quer a equação da reta que contém o segmento A e B, que é essa reta daqui, e para encontrar a minha equação da reta, porque o que a função afim determina, porque ele quer os valores de A e de B. E nós sabemos que a função é
f de x igual a x mais b. E como a vareta ela está representando o eixo y e o nosso x, A, está sobre o eixo do y, que é onde essa reta corta o meu eixo y. E o meu A é o ponto de 0, 2. E a minha origem da reta é o meu ponto de 0, 0, 0. Então, como o meu ponto de origem para A e os 2 metros e o ponto aonde o meu gráfico encosta no eixo y, nós já sabemos que a nossa representação de B, daí eu já posso escrever que como sendo f de x igual a x mais 2. Porque eu já sei que o meu B vale 2, então nós vamos determinar o valor de A. Para isso eu vou utilizar a informação que o meu ponto B ele é igual a coordenada 8, 0. Ou seja, o meu F8 vai ser igual a 0. Logo que eu vou ter que 0 é igual a A vezes 8 mais 2. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau, então nós jogamos o nosso 2 para o outro lado e vai ficar igual a é igual a menos 2 sobre 8. A vai dar menos dos 2 dividido por 8. Daí vai ser igual a menos 1 sobre 4. Nós já podemos escrever a nossa função final, que vai ser f de x igual a menos 1 sobre 4x mais 2. Porém, nós devemos colocar esse x em a função de y. E nós vamos colocar o y e nós vamos tentar isolar o x. Então, nós vamos passar o mais 2 para o lado esquerdo e daí o y é igual a menos 1 sobre 4x mais 2. Então, passamos... Então, passamos o mais 2 para o outro lado esquerdo, subtraindo, então eu vou ter que y é igual a menos 2, que é igual a menos 1 sobre 1x. Então, esse 4 aqui vai passar para o que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Daí aplica a distributiva, fica 4y menos 8 igual a x a menos x vezes menos 1. Daí eu vou ter que a resposta final, que é x vai ser igual a menos 4y mais 8. Então, a minha resposta vai ser letra
C de Cristo. E esse foi meu vídeo sobre função afim, pessoal. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes sociais para me motivar a fazer mais conteúdo. E falou!